É muito difícil ficar longe do orgulho, pecado do diabo. E ele quer que todos nós sejamos orgulhosos e pensemos que podemos fazer tudo sozinhos. O orgulho vem antes da destruição e um espírito altivo antes de uma queda. Eu amo isso, Tiago 4:6. Você já tentou muito mesmo fazer algo acontecer na sua vida e não importa o que fizesse, aquilo simplesmente não acontecia? E você tinha certeza de que era o diabo se opondo a você? Sim, eu também estive lá. Eu tentei mudar o Dave, tentei fazer o meu ministério crescer. Eu tentei mudar a mim mesma e Senhor, eu queria ser doce, eu queria ser gentil, eu queria ser legal, sabe? E parecia que quanto mais eu tentava, pior eu ficava. Eu realmente achava que era o diabo, mas Deus me levou a Tiago 4:6. Na Amplificada diz, mas ele dá cada vez mais e mais graça. E entre parênteses diz, poder do Espírito Santo. Veja, a graça é um favor imerecido, mas não é apenas um favor imerecido, é o poder do Espírito Santo de fazer através de você o que nunca poderia sozinho. A graça permite que você faça com facilidade o que você nunca poderia fazer por conta própria, com a máxima quantidade de luta e esforço. Vou repetir. A graça permite que façamos com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos, com a máxima quantidade de luta e esforço. Eu não posso mudar a mim mesma. Eu posso querer mudar e posso estudar na área em que estou tendo problemas, mas nesse ponto tem que ser o Espírito Santo. Deus nunca lhe pedirá para fazer algo que não consegue. Eu não posso mudar outra pessoa. Eu posso orar por ela, posso ser um exemplo para ela, mas eu não posso fazê-la mudar. Eu não consigo fazer isso. Não conseguiria fazer meu ministério crescer. Eu tive uma visão há 40 anos para fazer o que eu estou fazendo agora. E sabe, por 20 anos eu fiz pequenas reuniões de 10 pessoas, 20 pessoas. E, cara, se viesse 100 pessoas, eu achava que eu tinha morrido e ido para o céu. Meu Deus! Me lembro de uma reunião que havia 9 pessoas e eu tinha levado 5 delas. Você tem que cumprir suas obrigações, não é, pastor Tony? Veja, você tem que provar que é fiel. Se você é fiel nas pequenas coisas, algum dia, e Deus não diz quando será, algum dia você será colocado sobre o muito. Amém? Eu tive essa grande visão de ministrar para milhares e milhares de pessoas. Me lembro de um dia em que o Senhor me disse, se eu lhe pedisse para descer pela beira do rio e ministrar para 50 pessoas sem teto pelo resto da vida, você faria isso? Isso meio que não se encaixava no meu sonho de arena e eu tinha que pensar a respeito, e então eu disse, sim, eu faria se soubesse que era o que você queria que eu fizesse. Então meu ministério começou a crescer. Vamos, vocês estão comigo? Veja, o seu relacionamento com Deus é mais importante do que o que quer que você pensa que quer que Deus faça por você. Deixe-me te dar algo para...
fazer. Apenas tente digamos por apenas um mês, não pedir a Deus por coisa alguma. Apenas adore a Ele, ame a Ele, agradeça a Ele e diga a Ele: se eu nunca receber nada além de você, você é a minha porção, você é mais do que suficiente. Não sirva a Deus só porque você quer, você precisa que Ele faça coisas por você que você não pode fazer sozinho, sabe? Precisamos amar a Deus porque Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele é incrível, Ele é lindo. E que privilégio ser convidado a se relacionar com Deus. Mas eu quero. Mas eu preciso. Mas eu quero. Mas eu quero. Bem, agora vamos pular para o egoísmo. Só por alguns minutos aqui, em João 12, 24. Agora vamos entrar em algumas coisas sérias aqui. Em verdade vos digo, a menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele ficará sozinho. Mas se morrer, ele produz muitas sementes. Ok. Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Alguém tinha que ir primeiro e ele disse: eu vou. Amém? Isso está dizendo, a menos que morramos para nós mesmos. Porque o eu nunca quer morrer. O egoísmo não vai morrer. A nossa carne, ela sempre vai ter egoísmo nela, mas se o amor, se ele estiver em nós, se pudermos trabalhar com ele e pedir a Deus para trabalhar conosco nisso e estudá-lo e orar sobre isso e praticá-lo até que ele se torne maior do que o nosso egoísmo, então Deus pode nos usar. Mas a menos que morramos para nós mesmos. Agora, isso não significa que você nunca poderá fazer o que quer? Que você nunca vai se divertir ou nunca vai ter algo bonito? Morrer para si mesmo simplesmente significa que você vai se oferecer a Deus e fazer o que Ele quer que você faça, não importa como se sinta sobre isso? O que Jesus orou? Pai, se possível, passa este cálice de mim, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Você pode orar para que Deus te livre das coisas, pode orar para que Deus te afaste das coisas, sabe? Pode orar para que Deus te dê um emprego que esteja cheio de cristãos em vez de incrédulos, para os quais poderia ser um exemplo. Eu preciso repetir isso? Bem, Joyce, eu sou o único crente onde eu trabalho, sabe? Graças a Deus você está lá. Bem, você pediu a Deus para usar você? Vamos, você pediu a Deus para usá-lo e agora que Ele está tentando, você quer sair disso porque não é confortável? Estou me divertindo mais do que deveria.
poder de uma. Eu sou uma, você é uma. Mas sabe, é inimaginável que uma pessoa que está disposta a ser obediente a Deus pode fazer para ajudar a humanidade. Uma. Romanos 5,19 diz: pois assim como pela desobediência de um só homem, falando de Adão, muitos foram feitos pecadores. Adão não nos deixou um legado muito bom, não é, gente? Assim também, pela obediência de um só homem, Jesus, muitos foram feitos justos. Através de um só homem, todos se tornaram pecadores. Por meio de um homem, todos foram justificados. Uau! Hitler se comprometeu com uma causa que trouxe destruição para milhões. William Wilberforce estava comprometido com uma causa que trouxe a liberdade da escravidão para a Inglaterra, trazendo igualdade a todos. Eles dedicaram suas vidas a algo. Ele dedicou sua vida a algo importante. Marcos 8, 34, 35 na Amplificada diz: e então Jesus chamou para ele a multidão com seus discípulos e disse a eles: se alguém pretende vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou nós não gostamos disso. Esqueça, ignore, renegue-se e tire o foco de si mesmo e de seus próprios interesses. Então tome a sua cruz, junte-se a mim como discípulo do lado do meu partido e segue-me. Bem, eu não pensei que receberia muitos amém, sabe? Mas é o que a Bíblia diz. Parece que você vai ter uma vida miserável, não é? Esqueça de si mesmo, tire o foco de si, dos seus próprios interesses e blá, 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 blá. Mas vou te dizer, o que você recebe, pare de tentar cuidar de si mesmo. E em vez de tentar cuidar de si mesmo, cuide de outras pessoas, e aí Deus cuidará de você. Eu sei do que eu estou falando. Você deve ouvir as pessoas mais velhas, elas devem saber algo que você não sabe. Amém? Cara, já passei por isso. Ouça o que estou dizendo, talvez eu possa te poupar algumas rodadas. Já se perguntou por que quando entra numa confusão você não consegue ajudar a si mesmo? Mas consegue ajudar outra pessoa? Deus ungirá você para tirar alguém da mesma bagunça em que você está, mas não ungirá você para ajudar a si mesmo. Sabe por quê? Porque não fomos chamados para nos alcançar, mas para alcançar os outros. Esta é a semente que você planta, você se deposita em Deus e diz: eu estou em suas mãos. O que Jesus disse na cruz é: em suas mãos entrego o meu espírito. E deu seu último suspiro. Ele não se saiu tão mal. Ele ressuscitou dos mortos, tirou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ele subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai, esperando até que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Amém? Em suas mãos entrego o meu espírito, em suas mãos entrego a minha vida. E então, você se compromete com Deus, vai em frente e ajuda outras pessoas, e esta é a parte que as pessoas deixam passar. Romanos 37, não é Romanos, é Salmo 37, verso 3. Bem, no 1 e no 2 diz: não se preocupe com os malfeitores, pois em breve eles serão cortados como a grama. E então diz outra coisa sobre as pessoas más e ímpias.
para não se preocupar com elas, e então ele lhe diz o que fazer enquanto Deus lida com elas. Duas coisas: confie em Deus e faça o bem. Você deve ter notado pessoas andando aqui com camisas que dizem confie em Deus e faça o bem. Apenas está usando uma. Cara, isso tem sido algo grande para mim. Eu acho que as pessoas que confiam em Deus, elas ouvem o tempo todo essa parte sobre liberar sua fé e confiar em Deus, mas elas não ouvem a parte sobre fazer o bem. E veja, você se entrega para Deus e então você semeia a semente para sua colheita, ajudando uma outra pessoa. Você não pode ajudar a si mesmo, mas pode ajudar outra pessoa. E então essa é a semente para Deus trazer uma colheita para ajudar a sua vida. Eu não sei como deixar isso mais claro. Não há nada melhor para você quando está sofrendo do que ajudar outra pessoa. E veja, a questão é, as pessoas pensam, bem, tudo isso que você está falando, esses atos aleatórios de bondade, todo esse amor e ser bom com outras pessoas, cara, eu tenho problemas. Agora você tem o deles também. E se você não entender isso, eu voltarei no próximo ano e pregarei a mesma mensagem novamente. Eu posso fazer isso ano após ano, até que você decida que eu estou certa. Esqueça o seu doce pequeno eu. Entregue-se a Deus e diga: Deus, faça o que quiser fazer comigo. Eu estou cansada de ficar focada em mim mesma. Sabe, eventualmente eu simplesmente me cansei de mim. E pensei, preciso ter algo na minha vida além de mim. E quanto a mim. Veja, quando eu estava tentando fazer todas essas coisas acontecerem, mudar a mim, mudar o David, fazer meu ministério crescer, eu realmente pensei que era o diabo que estava se opondo a mim. Mas, cara, Deus me levou a Tiago 4,6, mas Ele nos dá cada vez mais graça, o poder do Espírito Santo, para vencer toda a nossa má tendência. Ouça isso: Deus, não o diabo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, enquanto eu estava tentando fazer tudo sozinha, Deus estava se opondo a mim. Ele não ia deixar nada acontecer, porque Deus quer que demos a Ele o crédito por cada vitória que nós temos. Não porque Ele precisa disso, mas nós precisamos. Nós precisamos. Deixe-me te dizer algo. Eu tenho um temor muito consciente daquilo que eu não sou. Eu sei que eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu tenho um temor reverencial de Deus, sabe? Eu acho que todos precisamos ter isso. Eu nunca quero fazer nada que machuque qualquer pessoa para quem Deus me permite ministrar. E eu sei que eu tenho que permanecer neste caminho estreito. Eu não posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu assumi um compromisso e eu estou na minha última volta. Você sabia que em 12, 13, 14, 16... daqui a 16 meses farei 80 anos? Sim. Vou te dizer, se você andar com Jesus o tempo todo, permanecerá jovem. Amém? Então, se você está tentando fazer um monte de coisas por conta própria, está tentando mudar as pessoas, mudar a si mesmo, jogue tudo isso fora. Esqueça de si mesmo, tire o foco de si, dos seus próprios interesses. Agora quero te dizer algo antes de terminar aqui.
Ao dizer tudo isso que eu estou dizendo, eu quero encorajar você a tirar tempo para cuidar de si mesmo. E parece que eu estou dizendo algo totalmente oposto do que eu tenho dito. Mas quando eu digo para cuidar de si mesmo, eu não estou falando de tentar ter tudo o que você quer. Eu estou falando de você cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções. Lembre-se de se divertir, de ser um pouco mais leve, de rir. É por isso que é tão ruim ficar cheio de ódio e amargura e todo esse lixo o tempo todo. Isso rouba toda a sua alegria, toda a sua paz e você acaba se tornando um velho ou uma velha enrugada e rabugenta. Vamos! Não chegue ao fim da sua vida sem ter nada além de arrependimentos. Estou feliz com o que eu estou deixando. Eu fico feliz por ter feito o que eu fiz. Eu cometi erros ao longo do caminho, trabalhei muito duro várias vezes e me deixei muito doente. E a maioria não sabe, mas há 3 anos atrás, quando estive aqui, não sabia se conseguiria pregar, eu ficava deitado no andar de cima entre as reuniões, sabe? E eu tive fadiga adrenal severa. E eu estava doente, sabe? Muito doente. E eu me sentava lá e a Ginger ficava fazendo tudo, exceto a pregação, e eu não sabia se conseguiria ou não. E Deus me deu a graça. Algumas pessoas me ajudaram, eu descobri o que estava acontecendo. Disseram, você tem que descansar por 18 meses. Sabe qual foi a minha primeira pergunta? O que você faz quando descansa? Este era o meu problema. Este era o meu problema. Eu não era um ser humano, eu era um fazer humano. Mas veja, agora eu aprendi a me divertir e a descansar. Tome conta de si mesmo. Eu me exercito, eu tenho um treinador, me exercito 3 vezes por semana. E antes de estudar para pregar para você, eu cuido do meu próprio crescimento espiritual. Me levanto todas as manhãs e a primeira coisa que faço é ter o meu tempo com Deus. Eu vou te dizer, eu não saio daquele lugar até achar que eu posso agir como uma cristã, sabe? Vamos, você me ouviu? Vá para algum lugar e fique lá com Deus e não saia até que pense que pode agir como um cristão. Sabe, se você for bom para as pessoas que são boas para você, o que é de especial nisso? Um incrédulo consegue fazer isso? Seja cheio todas as manhãs antes de sair de casa. Não saia de casa com o tanque vazio. Eu não tenho tempo para fazer isso. Você não tem tempo para não fazer isso. Então, viver uma vida altruísta não significa que você nunca vai fazer nada por si mesmo. Significa apenas que você não está centrado em si mesmo. Você não é a única coisa em sua vida. Você faz do amor a prioridade. Você vive uma vida equilibrada e você presta atenção no Espírito Santo. Então aqui está, você tem uma vida para viver e uma vida para entregar. Ao que você vai se entregar? Você vai entregar sua vida para ajudar outras pessoas? Está pronto para ser um verdadeiro cristão? Tudo bem, eu vou fechar isso com João 21, do 15 ao 17. Quando terminaram de comer, Jesus disse a Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, Senhor, disse ele, sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele disse, sim, Senhor, sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou uma 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, sabes todas as coisas, sabes que eu te amo.
E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora, deixe-me falar o que eu acho que a tradução mais moderna diria assim: você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ajude alguém. Tommy Barnett, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Por que continua fazendo a mesma pergunta? Então ajude alguém. Uma terceira vez o Senhor está lhe perguntando: você me ama? E todos nós vamos dizer sim. Ok, então vamos sair por estas portas e provar. Vamos, podem se levantar. Pai, obrigada pela palavra que você nos deu neste fim de semana. Nós te amamos muito. Vamos todos fazer esta oração juntos, porque quero ter certeza que ninguém sairá daqui sem que tenha recebido a Cristo como seu Salvador. Então, apenas faça esta oração comigo. Todo mundo repita: Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em ti. Eu sei que eu sou um pecador. Sinto muito pela maneira como vivi no passado. Perdoe-me. Limpa-me. Eu quero você na minha vida. Eu me entrego totalmente a ti. Seja feita a tua vontade, não a minha. Ajuda-me a te conhecer. Ajuda-me a ser obediente a ti. Ensina-me. Agora acredito que sou salvo. Eu estou a caminho do céu. Mas quero ser obediente a ti enquanto eu estiver nesta jornada. Obrigada por me amar. Amém. É muito difícil ficar longe do orgulho, pecado do diabo. E ele quer que todos nós sejamos orgulhosos e pensemos que podemos fazer tudo sozinhos. O orgulho vem antes da destruição e um espírito altivo antes de uma queda. Eu amo isso, Tiago 4:6. Você já tentou muito mesmo fazer algo acontecer na sua vida e não importa o que fizesse, aquilo simplesmente não acontecia? E você tinha certeza de que era o diabo se opondo a você? Sim, eu também estive lá. Eu tentei mudar o Dave, tentei fazer o meu ministério crescer. Eu tentei mudar a mim mesma e Senhor, eu queria ser doce, eu queria ser gentil, eu queria ser legal, sabe? E parecia que quanto mais eu tentava, pior eu ficava. Eu realmente achava que era o diabo, mas Deus me levou a Tiago 4:6. Na Amplificada diz: mas ele dá cada vez mais e mais graça. E entre parênteses diz: poder do Espírito Santo. Veja, a graça é um favor imerecido, mas não é apenas um favor imerecido, é o poder do Espírito Santo de fazer através de você o que nunca poderia sozinho. A graça permite que você faça com facilidade o que você nunca poderia fazer por conta própria, com a máxima quantidade de luta e esforço. Vou repetir. A graça permite que façamos com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos, com a máxima quantidade de luta e esforço. Eu não posso mudar a mim mesma. Eu posso querer mudar e posso estudar na área em que estou tendo problemas, mas nesse ponto tem que ser o Espírito Santo. Deus nunca lhe pedirá para fazer algo que não consegue. Eu não posso mudar outra pessoa. Eu posso orar por ela, posso ser um exemplo para ela, mas eu não posso fazê-la mudar. Eu não consigo fazer isso. Não conseguiria fazer meu ministério crescer. Eu tive uma visão há 40 anos para fazer o que eu estou fazendo agora,
E sabe, por 20 anos eu fiz pequenas reuniões de 10 pessoas, 20 pessoas e, cara, se viesse 100 pessoas, eu achava que eu tinha morrido e ido para o céu. Meu Deus! Me lembro de uma reunião que havia 9 pessoas e eu tinha levado 5 delas. Você tem que cumprir suas obrigações, não é, pastor Tony? Veja, você tem que provar que é fiel. Se você é fiel nas pequenas coisas, algum dia, e Deus não diz quando será, algum dia você será colocado sobre o muito. Amém? Eu tive essa grande visão de ministrar para milhares e milhares de pessoas. Me lembro de um dia em que o Senhor me disse, se eu lhe pedisse para descer pela beira do rio e ministrar para 50 pessoas sem teto pelo resto da vida, você faria isso? Isso meio que não se encaixava no meu sonho de arena e eu tinha que pensar a respeito, e então eu disse, sim, eu faria se soubesse que era o que você queria que eu fizesse. Então meu ministério começou a crescer. Vamos, vocês estão comigo? Veja, o seu relacionamento com Deus é mais importante do que o que quer que você pensa que quer que Deus faça por você. Deixe-me te dar algo para você fazer. Apenas tente digamos por apenas um mês, não pedir a Deus por coisa alguma. Apenas adore a Ele, ame a Ele, agradeça a Ele e diga a Ele, se eu nunca receber nada além de você, você é a minha porção, você é mais do que suficiente. Não sirva a Deus só porque você quer, você precisa que Ele faça coisas por você que você não pode fazer sozinho, sabe? Precisamos amar a Deus porque Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele é incrível, Ele é lindo. E que privilégio ser convidado a se relacionar com Deus. Mas eu quero. Mas eu preciso. Mas eu quero. Mas eu quero. Bem, agora vamos pular para o egoísmo. Só por alguns minutos aqui, em João 12, 24. Agora vamos entrar em algumas coisas sérias aqui. Em verdade vos digo, a menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele ficará sozinho. Mas se morrer, ele produz muitas sementes. Ok. Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Alguém tinha que ir primeiro e ele disse, eu vou. Amém? Isso está dizendo, a menos que morramos para nós mesmos. Porque o eu nunca quer morrer. O egoísmo não vai morrer. A nossa carne, ela sempre vai ter egoísmo nela, mas se o amor, se ele estiver em nós, se pudermos trabalhar com ele e pedir a Deus para trabalhar conosco nisso e estudá-lo e orar sobre isso e praticá-lo até que ele se torne maior do que o nosso egoísmo, então Deus pode nos usar. Mas a menos que morramos para nós mesmos. Agora, isso não significa que você nunca poderá fazer o que quer? Que você nunca vai se divertir ou nunca vai ter algo bonito? Morrer para si mesmo simplesmente significa que você vai se oferecer a Deus e fazer o que Ele quer que você faça, não importa como se sinta sobre isso? O que Jesus orou? Pai, se possível, passa este cálice de mim. Mas seja feita a tua vontade, não a minha.
Você pode orar para que Deus te livre das coisas, pode orar para que Deus te afaste das coisas, sabe? Pode orar para que Deus te dê um emprego que esteja cheio de cristãos em vez de incrédulos, para os quais poderia ser um exemplo. Eu preciso repetir isso? Bem, Joyce, eu sou o único crente onde eu trabalho, sabe? Graças a Deus você está lá. Bem, você pediu a Deus para usar você. Vamos, você pediu a Deus para usá-lo e agora que ele está tentando, você quer sair disso porque não é confortável? Estou me divertindo mais do que deveria. O poder de uma... Eu sou uma, você é uma. Mas sabe, é inimaginável que uma pessoa que está disposta a ser obediente a Deus, pode fazer para ajudar a humanidade. Uma. Romanos 5,19 diz: pois assim como pela desobediência de um só homem, falando de Adão, muitos foram feitos pecadores. Adão não nos deixou um legado muito bom, não é, gente? Assim também, pela obediência de um só homem, Jesus, muitos foram feitos justos. Através de um só homem, todos se tornaram pecadores. Por meio de um homem, todos foram justificados. Uau! Hitler se comprometeu com uma causa que trouxe destruição para milhões. William Wilberforce estava comprometido com uma causa que trouxe a liberdade da escravidão para a Inglaterra, trazendo igualdade a todos. Eles dedicaram suas vidas a algo. Ele dedicou sua vida a algo importante. Marcos 8, 34, 35 na amplificada diz: e então Jesus chamou para ele a multidão com seus discípulos e disse a eles: se alguém pretende vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós não gostamos disso. Esqueça, ignore, renegue-se e tire o foco de si mesmo e de seus próprios interesses. Então tome a sua cruz, junte-se a mim como discípulo do lado do meu partido e segue-me. Bem, eu não pensei que receberia muitos amém, sabe? Mas é o que a Bíblia diz. Parece que você vai ter uma vida miserável, não é? Esqueça de si mesmo, tire o foco de si, dos seus próprios interesses e blá, 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 blá. Mas vou te dizer, o que você recebe, pare de tentar cuidar de si mesmo. E em vez de tentar cuidar de si mesmo, cuide de outras pessoas, e aí Deus cuidará de você. Eu sei do que eu estou falando. Você deve ouvir as pessoas mais velhas, elas devem saber algo que você não sabe. Amém? Cara, já passei por isso. Ouça o que estou dizendo, talvez eu possa te poupar algumas rodadas. Já se perguntou por que quando entra numa confusão você não consegue ajudar a si mesmo? Mas consegue ajudar outra pessoa? Deus ungirá você para tirar alguém da mesma bagunça em que você está, mas não ungirá você para ajudar a si mesmo. Sabe por quê? Porque não fomos chamados para nos alcançar, mas para alcançar os outros. Esta é a semente que você planta, você se deposita em Deus e diz: eu estou em suas mãos. O que Jesus disse na cruz é: em suas mãos entrego o meu espírito. E deu seu último suspiro. Ele não se saiu tão mal?
Ele ressuscitou dos mortos, tirou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ele subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai, esperando até que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Amém? Em suas mãos entrego o meu espírito, em suas mãos entrego a minha vida. E então, você se compromete com Deus, vai em frente e ajuda outras pessoas, e esta é a parte que as pessoas deixam passar. Romanos 37, não é Romanos, é Salmo 37, verso 3. Bem, no 1 e no 2 diz: não se preocupe com os malfeitores, pois em breve eles serão cortados como a grama. E então diz outra coisa sobre as pessoas más e ímpias, para não se preocupar com elas. E então ele lhe diz o que fazer enquanto Deus lida com elas. Duas coisas: confie em Deus e faça o bem. Você deve ter notado pessoas andando aqui com camisas que dizem confie em Deus e faça o bem. Apenas está usando uma. Cara, isso tem sido algo grande para mim. Eu acho que as pessoas que confiam em Deus, elas ouvem o tempo todo essa parte sobre liberar sua fé e confiar em Deus, mas elas não ouvem a parte sobre fazer o bem. E veja, você se entrega para Deus e então você semeia a semente para sua colheita, ajudando uma outra pessoa. Você não pode ajudar a si mesmo, mas pode ajudar outra pessoa. E então essa é a semente para Deus trazer uma colheita para ajudar a sua vida. Eu não sei como deixar isso mais claro. Não há nada melhor para você quando está sofrendo do que ajudar outra pessoa. E veja, a questão é, as pessoas pensam, bem, tudo isso que você está falando, esses atos aleatórios de bondade, todo esse amor e ser bom com outras pessoas, cara, eu tenho problemas. Agora você tem o deles também. E se você não entender isso, eu voltarei no próximo ano e pregarei a mesma mensagem novamente. Eu posso fazer isso ano após ano, até que você decida que eu estou certa. Esqueça o seu doce pequeno eu. Entregue-se a Deus e diga: Deus, faça o que quiser fazer comigo. Eu estou cansada de ficar focada em mim mesma. Sabe, eventualmente eu simplesmente me cansei de mim. E pensei, preciso ter algo na minha vida além de mim. E quanto a mim. Veja, quando eu estava tentando fazer todas essas coisas acontecerem, mudar a mim, mudar o David, fazer meu ministério crescer, eu realmente pensei que era o diabo que estava se opondo a mim. Mas, cara, Deus me levou a Tiago 4,6, mas Ele nos dá cada vez mais graça, o poder do Espírito Santo, para vencer toda a nossa má tendência. Ouça isso, Deus, não o diabo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, enquanto eu estava tentando fazer tudo sozinha, Deus estava se opondo a mim. Ele não ia deixar nada acontecer, porque Deus quer que demos a Ele o crédito por cada vitória que nós temos. Não porque Ele precisa disso, mas nós precisamos. Nós precisamos. Deixa-me te dizer algo. Eu tenho um temor muito consciente daquilo que eu não sou. Eu sei que eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu tenho um temor reverencial de Deus, sabe? Eu acho que todos precisamos ter isso. Eu nunca quero fazer nada que machuque qualquer pessoa para quem Deus me permite ministrar. E eu sei que eu tenho que permanecer neste caminho estreito. Não posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu assumi um compromisso e eu estou na minha última volta.
Vocês sabiam que em 12, 13, 14, 16... Daqui a 16 meses farei 80 anos? Sim. Vou te dizer, se você andar com Jesus o tempo todo, permanecerá jovem. Amém? Então, se você está tentando fazer um monte de coisas por conta própria, está tentando mudar as pessoas, mudar a si mesmo, jogue tudo isso fora. Esqueça de si mesmo, tire o foco de si, dos seus próprios interesses. Agora quero te dizer algo antes de terminar aqui. Ao dizer tudo isso que eu estou dizendo, eu quero encorajar você a tirar tempo para cuidar de si mesmo. E parece que eu estou dizendo algo totalmente oposto do que eu tenho dito. Mas quando eu digo para cuidar de si mesmo, eu não estou falando de tentar ter tudo o que você quer. Eu estou falando de você cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções. Lembre-se de se divertir, de ser um pouco mais leve, de rir. É por isso que é tão ruim ficar cheio de ódio e amargura e todo esse lixo o tempo todo. Isso rouba toda a sua alegria, toda a sua paz, e você acaba se tornando um velho ou uma velha enrugada e rabugenta. Vamos. Não chegue ao fim da sua vida sem ter nada além de arrependimentos. Estou feliz com o que eu estou deixando. Eu fico feliz por ter feito o que eu fiz. Eu cometi erros ao longo do caminho, trabalhei muito duro várias vezes e me deixei muito doente. E a maioria não sabe, mas há 3 anos atrás, quando estive aqui, não sabia se conseguiria pregar. Eu ficava deitado no andar de cima entre as reuniões, sabe? E eu tive fadiga adrenal severa. E eu estava doente, sabe? Muito doente. E eu me sentava lá e a Ginger ficava fazendo tudo, exceto a pregação, e eu não sabia se conseguiria ou não. E Deus me deu a graça. Algumas pessoas me ajudaram, eu descobri o que estava acontecendo. Disseram, você tem que descansar por 18 meses. Sabe qual foi a minha primeira pergunta? O que você faz quando descansa? Este era o meu problema. Este era o meu problema. Eu não era um ser humano, eu era um fazer humano. Mas veja, agora eu aprendi a me divertir e a descansar. Tome conta de si mesmo. Eu me exercito, eu tenho um treinador, me exercito 3 vezes por semana. E antes de estudar para pregar para você, eu cuido do meu próprio crescimento espiritual. Me levanto todas as manhãs e a primeira coisa que faço é ter o meu tempo com Deus. Eu vou te dizer, eu não saio daquele lugar até achar que eu posso agir como uma cristã, sabe? Vamos, você me ouviu? Vá para algum lugar e fique lá com Deus e não saia até que pense que pode agir como um cristão. Sabe, se você for bom para as pessoas que são boas para você, o que é de especial nisso? Um incrédulo consegue fazer isso? Seja cheio todas as manhãs antes de sair de casa. Não saia de casa com o tanque vazio. Eu não tenho tempo para fazer isso. Você não tem tempo para não fazer isso. Então, viver uma vida altruísta não significa que você nunca vai fazer nada por si mesmo. Significa apenas que você não está centrado em si mesmo. Você não é a única coisa em sua vida. Você faz do amor a prioridade. Você vive uma vida equilibrada e você presta atenção no Espírito Santo.
Então aqui está, você tem uma vida para viver e uma vida para entregar. Ao que você vai se entregar? Você vai entregar sua vida para ajudar outras pessoas? Está pronto para ser um verdadeiro cristão? Tudo bem, eu vou fechar isso com João 21, do 15 ao 17. Quando terminaram de comer, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, Senhor, disse ele, sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele disse: sim, Senhor, sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou uma terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora, deixe-me falar o que eu acho que a tradução mais moderna diria assim: você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ajude alguém. Tommy Barnett, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Por que continua fazendo a mesma pergunta? Então ajude alguém. Uma terceira vez o Senhor está lhe perguntando: você me ama? E todos nós vamos dizer sim. Ok, então vamos sair por estas portas e provar. Vamos, podem se levantar. Pai, obrigada pela palavra que você nos deu neste fim de semana. Nós te amamos muito. Vamos todos fazer esta oração juntos, porque quero ter certeza que ninguém sairá daqui sem que tenha recebido a Cristo como seu Salvador. Então, apenas faça esta oração comigo. Todo mundo repita: Deus, Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em ti. Eu sei que eu sou um pecador. Sinto muito pela maneira como vivi no passado. Perdoe-me. Limpa-me. Eu quero você na minha vida. Eu me entrego totalmente a ti. Seja feita a tua vontade, não a minha. Ajuda-me a te conhecer. Ajuda-me a ser obediente a ti. Ensina-me. Agora acredito que sou salvo. Eu estou a caminho do céu. Mas quero ser obediente a ti enquanto eu estiver nesta jornada. Obrigada por me amar. Amém.
Seja feita a tua vontade, não a minha. Ajuda-me a te conhecer. Ajuda-me a ser obediente a ti. Ensina-me. Agora acredito que sou salvo. Eu estou a caminho do céu. Mas quero ser obediente a ti enquanto eu estiver nesta jornada. Obrigada por me amar. Amém.